palavra pela segunda vez, eu queria que você tivesse a compreensão, por favor, porque foi o que Deus colocou no meu coração e mandou que eu ministrasse aqui para nós. Quando a gente pensa em guerra espiritual, por exemplo, a gente pensa em batalha espiritual, a gente sabe que toda guerra, a gente tem que estar paramentado com armas. E a gente sabe, a gente conhece várias armas espirituais. Se, por exemplo, eu pedir para alguém citar algumas armas espirituais, as pessoas vão lembrar, assim, facilmente vão lembrar de jejum, vão lembrar de oração, vão lembrar de óleo ungido, vão lembrar de sal ungido, consagrado, que o profeta usou para tornar as águas amargas em águas doces, potáveis. Enfim, a palavra de Deus, uma série de, a nossa fé, uma série de armas importantes que todos nós conhecemos. Eu quero falar para você hoje, da parte do Senhor, sobre uma arma que é muito importante para você ter vitória na tua vida em qualquer momento. Eu considero, depois que Deus colocou isso no meu coração alguns anos atrás, eu considero essa uma das armas mais importantes, e que muitas pessoas não enxergam isso como uma arma, mas é uma arma muito importante. Eu preparei uns slides para facilitar a leitura, né? Alguns versículos eu coloquei ali e alguns tópicos eu coloquei ali para facilitar a tua leitura, né? E se você não tem material aí para anotar, e se você desejar, você pode depois me passar teu e-mail, né? Pedir, eu disponibilizo para você essa apresentação, para você poder ter esse material contigo. Pode passar, irmão, a primeira. Uma das maiores armas que temos contra o inimigo é intimidade com Deus. Quando nós temos intimidade com Deus, nós vencemos com muito mais facilidade as batalhas que o inimigo levanta contra nós no dia a dia. É fácil de entender isso. Se nós temos intimidade com alguém, eu tenho intimidade, por exemplo, com a mulher mais linda da face da terra, que Deus me deu o privilégio de ter como esposa, minha esposa Flávia. Eu tenho uma intimidade com ela. Quando você tem intimidade, significa que você tem um relacionamento profundo, significa que você está muito próximo. Quando nós temos e desenvolvemos intimidade com o Senhor, nós estamos nos aproximando cada vez mais dele, nós estamos próximos dele, e quanto mais nos aproximamos dele, mais o inimigo vai ficar longe de nós. Preste atenção, quando você tem intimidade com Deus, quando você avança em profundidade de intimidade com Deus, com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo de Deus, o inimigo não te alcança mais. Não porque você é uma super pessoa, não, é pela presença de Deus. Quando você cria intimidade com Deus, chega um determinado momento que o inimigo olha, ele só enxerga Deus. Ele não vê mais você, e ele não consegue te alcançar mais. Quando ele consegue te alcançar, quando ele consegue te enxergar, ele vê tanto a presença de Deus na tua vida, que ele não ousa chegar perto de você. Então, querido, a gente vive num mundo em que a maioria dos servos de Deus desenvolveu uma cultura de que, bem, agora eu vou entrar em guerra espiritual. Aí o cara vai lá, pega o texto de Efésios e lê, se reveste da armadura de Deus e vai entrar em oração de guerra. Eu tenho aprendido do papai, querido, que nós temos que estar prontos para guerras a qualquer momento. Nós temos aqui militares no nosso meio. Ai de nós se a gente não estiver pronto para o ataque do inimigo, né? Nós temos que estar preparados, porque a palavra de Deus diz lá em Efésios que a nossa luta, a nossa guerra não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra as pessoas, mas é contra principados e potestades e dominadores desse mundo tenebroso nas regiões celestes. E lá a palavra de Deus vai falando uma série de coisas, e ela diz que nós temos que estar preparados para o dia mau. O dia mau, querido, é o dia que você enfrenta as suas batalhas.
E se você não estiver preparado, talvez você não tenha nem tempo de se preparar, porque o ataque do inimigo vai ser tão grande que você não teve tempo de reagir. Mas se você desenvolver intimidade com Deus, você vai estar preparado, precavido, protegido, e o inimigo não vai conseguir te alcançar. Para a gente falar de intimidade dessa arma, nós precisamos entender. O Espírito Santo compartilhou comigo algumas coisas já tem alguns anos, alguns poucos anos, e eu consegui receber do papai 5 níveis de intimidade relatados na palavra de Deus com o Senhor Jesus Cristo. Isso faz toda a diferença. Passa aí, Rodrigão. 5 níveis de intimidade com Jesus. Esse é o título da nossa palavra de hoje. Pode passar. O primeiro nível, eu coloquei ali 2 versículos apenas. Temos muitos mais, mas vamos ler junto o primeiro? Vai lá, 1, 2, 3, vai. Ora, descendo do monte, grandes multidões o seguiram. Ok, o segundo, vai. Seguiram muitas multidões e curou-as ali. Esses são 2 versículos de Mateus, mas nós temos muitos outros. Por esses 2 versículos você já consegue enxergar o primeiro nível de intimidade, de relacionamento com Jesus. Pode passar, Rodrigo. Que primeiro nível é esse? Multidões. Fala comigo, multidões. Multidões. Preste atenção, querido, que o texto da palavra diz que as multidões seguiam a Jesus. Ou seja, havia um nível de relacionamento. Era o mais superficial de todos, mas havia. Por onde Jesus ia, as multidões o seguiam. E a palavra de Deus diz que esse relacionamento era suficiente para que Jesus curasse as multidões. Eu fico imaginando, por exemplo, querido, a dificuldade que as multidões tinham, aqueles que estavam nas multidões, tinham de seguir a Jesus. Porque imagina se Jesus está aqui e você tem milhares e milhares de pessoas querendo ouvi-lo, querendo falar com ele, querendo conversar com ele, querendo se relacionar com ele. Você já pensou para você chegar lá? Você lembra da história da mulher que tinha hemorragia, o fluxo de sangue, e a Bíblia diz que ela venceu a multidão, ela passou pelo meio, dá licença, não, mas peraí, não, dá licença, Você já experimentou isso? Quarta-feira passada agora, nós tivemos aquela manifestação em Brasília, falamos aqui ontem um pouquinho, e ali, querido, nós tivemos acesso ao palco e tivemos contato com muitas pessoas, inclusive tivemos convite para irmos ao Ceará na gravação do próximo DVD e CD do Diante do Trono. A Ana Paula Valadão nos convidou o Êxodo pessoalmente, falou comigo. Querido, se você vê a confusão de pessoas para chegar perto dessas pessoas, para querer um abraço, uma foto, alguma coisa nesse sentido, você imagina Jesus, querido, numa época que não tinha recurso nenhum, não tinha multimídia, não tinha microfone, não tinha nada. Jesus falava, anunciava e pregava igual eu estou fazendo aqui hoje, no Gogó. Agora você imagina, todo mundo aqui consegue me ouvir bem, amém? Consegue. Até o pessoal que está trabalhando lá, que a gente também já convidou para estar conosco, consegue me ouvir bem. Beleza. Você imagina, querido, Jesus falando para 5.000 pessoas, Jesus falando para 10.000 pessoas, Jesus falando para 20.000 pessoas. Sabe como que eu imagino? Isso não está escrito na Bíblia. Como eu imagino que funcionava? Jesus chegava e falava assim: em verdade vos digo, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: qualquer que bater na tua face direita, oferece também a outra. Aí eu fico imaginando que um cara ali no meio, imagina a multidão, aquela massa, um cara no meio, ouvia, virava para trás e falava assim: ele falou que nós ouvimos o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Ele está dizendo que se alguém bater na nossa face, é para oferecer a outra. Aí o cara lá na frente vira: ele falou. Eu fico imaginando assim, querido, porque como é que 20.000 pessoas iam ouvir Jesus conversando assim? Então, é perfeitamente plausível nós entendemos a dificuldade que as multidões tinham para se relacionar com Jesus. Ou seja, muitas coisas que Jesus falava, que Jesus liberava, as multidões não recebiam, porque elas estavam
afastadas, elas estavam fora do alcance, ou da voz, ou do mover do Senhor naquele lugar. Vamos para o segundo nível. Eu quero que você leia bem forte, não lê com a mente não, tá querido? Lê com a boca, vai. 1, 2, 3, vai. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que escrevessem em cada cidade o lugar onde estava ele. Ok, isso está lá em Lucas. O Senhor enviou outros 70. Ok, passa aí, guerreiro. Qual é o segundo nível? Discípulos. Fala comigo, discípulos. Discípulos. De onde vieram os discípulos, querido? Das multidões. Se eu te perguntar quantos discípulos Jesus tinha, você vai me responder? Jesus tinha mais ou menos, em contas feitas já por teólogos, estudiosos, que conseguiram contar, mais através da palavra de Deus e através de outros livros, né, da época, através do livro de Joséfo, por exemplo, através de outros, mais ou menos 300 e poucos discípulos. Pela palavra de Deus, nós podemos afirmar que Jesus tinha pelo menos, no mínimo, 82 discípulos. No mínimo. Por quê? Porque antes dele enviar esses outros 70, ele já havia enviado 12. Ele enviou os 12. Lembra? Aí os 12 voltaram, de 2 em 2. Os 12 voltaram: Senhor, é maravilhoso. Os demônios se submetem a nós por causa do teu nome. A gente fala em nome de Jesus e os demônios caem por terra. Aí Jesus falou assim: vocês não têm que se alegrar por causa disso. Vocês têm que se alegrar porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Glória a Deus. Aí depois Jesus envia outros 70. Querido, esses outros 70 que Jesus enviou são discípulos dele. Por quê? Porque ele não poderia enviar alguém, ele não teria autoridade para enviar alguém que não fosse discípulo dele. Mas ele tinha muito mais do que 82. Mas pela palavra de Deus a gente pode assegurar que pelo menos 82 ele tinha. Eu te pergunto, querido, uma coisa, um raciocínio simples. Tudo que Jesus ensinava às multidões, os seus discípulos recebiam? Sim. Tudo que Jesus ensinava aos seus discípulos, as multidões recebiam? Percebe, querido, que o segundo nível de intimidade com o Senhor, o segundo nível de relacionamento, faz com que a pessoa fique mais próxima dele, com que a pessoa gere um pouco mais de intimidade com ele. Percebe isso? Ok, vamos para frente. Lê comigo, vai. E quando amanheceu, chamou assim os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Com isso, Jesus estava gerando nos homens, nas pessoas, o terceiro nível de relacionamento com ele, chamado de apóstolos. E preste atenção, querido. Deus, o Senhor, Ele quer ter tanto relacionamento conosco e tanta intimidade conosco, que o próprio Senhor, Ele se preparou para escolher aqueles que seriam os seus apóstolos. O versículo anterior diz que, e quando amanheceu, o Senhor, sabe por que diz assim, quando amanheceu? Porque Jesus passou uma vigília inteira, a noite toda no monte orando, pedindo ao papai para que mostrasse a ele. Eu creio que Jesus estava orando por várias coisas, mas uma das coisas principais era, nesse dia era, pedindo ao papai para que mostrasse a ele quem seriam os seus 12 apóstolos. Se você não sabe, na palavra de Deus, 12 significa o governo perfeito de Deus. O número 12 significa o governo perfeito de Deus. Por isso, querido, o dia tem 12 horas e a noite tem 12 horas. Por quê? Porque o Senhor criou o sol para governar o dia, a noite para governar a lua. Para que o sol governe o dia tinha que ter quantas horas? 12. Isso é governo perfeito de Deus. Quando o Senhor, Abraão, Isaac e Jacó, quando o Senhor, ao libertar o povo, quando o Senhor deu a terra, quando o Senhor estabeleceu as tribos, quantas eram as tribos? 12. Por quê? Porque é o governo perfeito de Deus. Quando Josué atravessou o Rio Jordão, quando o Rio Jordão se abriu e eles atravessaram, igual Moisés atravessou o Mar Vermelho, a Bíblia diz que no meio do rio Josué pegou
pedras para erguer o altar ao Senhor. Quantas pedras ele pegou? 12. Por quê? Porque ao erguer o altar para entrar em Canaã, ele estava profeticamente dizendo: eu vou erguer o altar do governo perfeito do Senhor na nossa vida, nessa terra prometida. 12 é o número do governo perfeito do Senhor. Por isso ele escolheu 12 apóstolos. Isso não é o Jesus que inventou, querido. O Senhor já fez isso na criação. Quando Moisés julgava a causa de todas aquelas pessoas, o seu sogro Jetro falou para ele: você precisa escolher homens tementes a Deus, sábios segundo o coração de Deus. Você tem que escolher quantos homens? 12. Para te ajudarem a administrar o povo, para te ajudarem na causa. Por quê? Porque 12 é o governo perfeito de Deus. O Senhor desceu, estavam os seus discípulos reunidos e ele escolheu 12 e deu a eles o nome de apóstolos. A palavra apóstolo significa enviado. Olha para esse irmão abençoado de colete aí do seu lado, olha dentro dos olhos dele, cutuca ele, que ele está dormindo, não deixa ele dormir não, cutuca ele e fala para ele assim: você é um apóstolo do Senhor. Você é um apóstolo do Senhor enviado no meio do motociclismo. Quem crê que é um apóstolo enviado no Senhor no meio do motociclismo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu te pergunto, querido, tudo que Jesus ensinava às multidões, os apóstolos recebiam? Aos discípulos, os apóstolos recebiam? E aos apóstolos, os discípulos recebiam? Perceba uma coisa, você vai entender que esses níveis são importantes de nós compreendermos. Por quê? Porque eles vão demonstrar que o Senhor só revela determinadas coisas do mundo espiritual e do seu reino às pessoas que têm mais intimidade. Não pense você que porque você frequenta a igreja aos domingos, Deus vai rasgar o céu sobre a sua cabeça e você não pensa isso não. Não se iluda não. Ele até pode fazer isso por um propósito específico dele, por uma decisão dele, para algum fim dele, e você estará inserido nisso. Afinal de contas, ele usou uma mula para falar com Balaão. Amém? Olha para o teu irmão e fala assim: meu irmão, Deus usou uma mula. Você acha que ele não vai te usar? Acho que ele não vai usar. Não ri não, meu irmão. Você acha que ele não vai te usar? Ô guerreiro, não ri não. Ninguém está chamando você de mula não. É melhor. Estamos dizendo que se Deus usou uma mula, você que é feito a imagem e semelhança de Deus, querido, você acha que Deus não vai te usar? Agora, eu preciso, para ouvir o papai, eu preciso ter intimidade com ele. Esse é o terceiro nível, apóstolo. Parece que esse é o último nível, né? Não é não, querido. Presta atenção no que diz a palavra de Deus. Vamos ler junto, vai. Deus chegar à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e nem assim o pai e a mãe da menina. O próximo. 6 dias Depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os só à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. Presta atenção numa coisa. O primeiro texto eu botei só um versículo para chamar a atenção do que nós queremos enfatizar para você, mas é a cura da filha de Jairo. Lembra? Jairo foi falar com Jesus e falou: Senhor, né, o senhor pode ir até minha casa, minha filha está doente e tal. E ele foi, no meio do caminho apareceu a mulher com fluxo de hemorragia, e aí tal, Jesus curou aquela mulher, parou, conversou com ela, né? E aí na hora que eles vão para a casa de Jairo, vem um cara de lá e fala assim: rapaz, não incomoda mais o mestre não, que tua filha já morreu. Aí Jesus fala para Jairo assim: ei, não dê ouvidos a tais palavras, ouça e creia. Ah, meu querido, quando o Senhor da vida fala contigo, não adianta, meu irmão. E eles foram chegar lá, a menina estava morta. Agora, eu te chamo a atenção para uma coisa interessantíssima, que você não vê ninguém pregar sobre isso, mas preste atenção. Só doido igual a mim que prega sobre essas coisas. Preste atenção. Por que Jesus não deixou os 12 apóstolos entrarem com ele na casa? Os 12 estavam com ele, andavam com ele sempre, ok? E estavam com ele de fato. Eles chegaram lá. Quando Jesus viu a situação, Jesus até falou assim: ela não está morta, ela só está dormindo. Todo mundo riu dele, todo mundo zombou dele. Aí ele falou assim: tira todo mundo, sai.
Primeira coisa que você tem que fazer na sua vida, querido: tirar da sua vida as pessoas que não vão contribuir para o sucesso da sua vida espiritual. Amém, eu creio nisso. Tem pessoas que estão afundando você espiritualmente. Tem pessoas que estão zombando do teu Deus, do teu Senhor, e estão o tempo todo fazendo chacota perto de você. Tira essas pessoas do seu relacionamento. Jesus entrou naquela casa, Jesus falou assim: vai acontecer um milagre nessa casa, porque o dono da vida chegou aqui. Só que ele viu aquela situação toda e falou assim: tira todo mundo, sai todo mundo, só fica o pai e a mãe. E ele olhou para os seus 12, está lá os 12, né? Aí ele falou assim: Pedro, Tiago, João, vem comigo, o resto fica aqui fora. Eu fico imaginando Natanael, Tomé, né, André, Felipe. Mas por que a gente não pode entrar? Não sei, mas o Senhor mandou ficar aqui, vamos ficar aqui. Deve ser para fazer a segurança da galera aqui, né? Jesus não chamou os 3 porque eles eram os escudados, os outros 9 eram PP, não, querido. Jesus chamou os 3, sabe por quê? Porque esse, pode passar, é o 4º nível de intimidade com o Senhor Jesus. Pedro, Tiago e João tinham um nível de intimidade com o Senhor que os outros 9 não tinham. Eles estavam preparados para presenciar o que Deus ia fazer ali ao ressuscitar aquela menina. Os outros 9 não. Se Jesus ressuscitasse aquela menina na frente de Felipe e de André, a cabeça deles ia dar um nó. Por isso, quando nós oramos aqui ontem com o Adriano, eu falei: você precisa crer. E eu vou te falar com sinceridade, meu irmão, quem está te falando isso é um pastor, membro do teu motoclube, abençoado, que te ama muito. Tem gente que não creu. Eu não sou juiz não, querido, mas eu sei, o Espírito Santo testifica. Tem gente que não creu. Amém, querido, amém. Mas ele não deixou que os outros 9 entrassem, porque eles não estavam preparados para aquilo. E no outro texto fala quando Jesus subiu ao monte para ser transfigurado. Você lembra o que é a transfiguração? Jesus já havia ressuscitado, ok? E Jesus subiu ao monte para fazer o quê? Para que o seu corpo fosse glorificado antes que ele subisse aos céus. Perfeito? Perfeito. Por que Jesus não fez isso na frente das multidões? As multidões iam enlouquecer, não estavam preparados para isso. Por que ele não fez isso com os seus discípulos? Também não estava. Por que ele não fez isso com todos os 12 apóstolos? Porque eles não estavam preparados. Ele só chamou quem? Pedro, Tiago e João. Interessante isso. E não para aí não. Veja o próximo versículo, o próximo texto. Isso aqui são alguns versículos. Vamos ler junto, vai. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trará. Então os discípulos olharam uns para os outros, em saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro um sinal, dizendo: pergunta. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Você já percebeu em que contexto está acontecendo isso, amém? Isso aconteceu onde? Na ceia. Preste atenção. Para você entender isso aqui, você precisa entender como que era a ceia judaica. Eu não vou falar aqui sobre muitas coisas da ceia judaica, porque o foco não é a ceia judaica e também não é por causa do nosso tempo. Mas a primeira coisa importante que você precisa entender é: a mesa da ceia judaica, ela não é, a mesa onde o judeu come, ela não é uma mesa retangular como a gente come, ok? A mesa judaica, ela é um formato de U, ela é assim. Para quê? Para que todas as pessoas que estejam sentadas à mesa possam enxergar todas as pessoas, ok? Ok. Eu não vou botar não vou botar aqui em todos os lugares, que eu não quero tomar tempo, mas eu quero pedir um favor. Cadinho, por favor, pega
Ajuda aqui, Cleandro. Pega 3 cadeiras só aqui para nós. E sobe aqui para mim. Vou fazer um teatro aqui. Beleza. Presta atenção, querido. Presta atenção numa coisa. Imagina que aqui é a ponta do U, ok? A mesa está assim. Tá? Este aqui, o segundo lugar, é o lugar mais importante da mesa judaica. Ele era normalmente o lugar do anfitrião, do dono da casa. Mas com a ceia, né, Jesus mandou os discípulos ir à frente, preparar o lugar, eles foram, prepararam, acharam um cara na cidade que o Espírito Santo mostrou, o cara entrou lá, né, e eles prepararam tudo. Quando Jesus chegou com os apóstolos, o dono da casa cedeu esse lugar de honra, o lugar mais importante da mesa. Ele cedeu para quem? Para Jesus. Isso está relatado na Bíblia. Ele fala: Senhor, permita-me te conduzir ao lugar de honra e tal, e tal, tal. E ele, assim seja, tal. O cara levou ele, colocou ele lá. Esse aqui é o lugar mais importante da mesa. Esse lugar aqui da direita, ele era o segundo lugar mais importante. Por quê? Porque ele seria a segunda pessoa mais importante na refeição, que era convidado de honra desse aqui. Quem foi que sentou aqui? Quem que Jesus mandou que sentasse aqui? João. O apóstolo João sentou aqui. Querido, daqui para lá, tanto faz a posição. Qualquer posição é posição, ok? Esse aqui é o lugar mais importante. Quem que estava aqui? Jesus. Quem que estava aqui? João. Sabe quem sentou aqui? Judas Iscariotes. Quem sentou dali para lá, ninguém pode assegurar ao certo. Mas nós podemos assegurar quem sentou no último, o de frente para João. Quem foi que sentou lá? Pedro. Por que nós podemos afirmar isso? Porque na palavra de Deus diz, Pedro fala assim: eu sou sempre o último, eu nunca tenho honra. Se ele falou isso brincando ou não, como o princesão fez, a gente não sabe. Mas Pedro era um cara meio colérico, né? Vocês sabem que Pedrão, antes de se converter, Pedrão era Pedrão, né, meu irmão? Olha só, isso é sério, cara. Isso aqui, meu irmão, eu tenho palavras para pregar em cima disso, que a gente fica aqui um seminário de 500 dias. Presta atenção. Pedro andou 3 anos e meio com Jesus, tendo intimidade com ele, e Pedro não era convertido. Significa, querido, que frequentar a igreja não é suficiente, não. Sabe quando foi que Pedro se converteu? Depois que Jesus ressuscitou, Jesus apareceu para ele e falou para ele assim: Pedro, tu me amas? Ele falou: Senhor, eu te amo, sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? A Bíblia diz que Pedro sentiu na profundidade, ele ficou com a alma amargurada por Jesus ter perguntado pela 3ª vez. Por quê? Porque Jesus estava curando ferida por ferida na alma dele das 3 vezes que ele negou a Jesus. Aí na 3ª vez ele fala para o Senhor, aí ele se enche de humildade. Aí verdadeiramente, querido, o Espírito Santo toma conta daquele homem. E aí ele entra para o Senhor e fala assim: Senhor, tu sabe todas as coisas. Não adianta aqui eu fazer teatro, tentar falar, tentar dizer. Tu sabes que eu te amo, Senhor. Aí Jesus falou assim: eu sei que tu me ama, cara. Então vai, ó. E eu digo mais: sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e aí as portas do inferno dão para ver. Aí, meu irmão, o Senhor estabeleceu a igreja. Ali Pedro se converteu de verdade. Ali Pedro se entregou de verdade. Porque antes, Pedrão era aquele: ia lá, quem vem lá? Um fantasma, andando no mar. Aí Jesus fala assim: sou eu. Ih, é tu mesmo? Então manda eu ir aí. Pedrão queria aparecer, Pedrão queria, né? Aí Pedrão lá, né? Você conhece a história. O cara vem prender Jesus, e Pedrão fala assim: não, no meu Senhor tu não vai mexer. Aí corta a orelha do soldado romano. Aí Jesus: ô Pedro, eu tenho que te ensinar quantas vezes, Pedro. Aí não tinha nenhum PP para colar a orelha do cara, né? Jesus foi lá, pegou e... Pedrão era assim, esse cara colérico. Mas depois ele se consertou com Jesus. Na ceia ele fala: eu sou sempre o último,
ninguém me honra, né? Ninguém não sei o quê. Na noite, nessa mesma noite, quando Jesus fala assim, Pedro, você vai me negar nessa noite ainda, tá de noite, não tá, nessa noite, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes, vão falar que você anda comigo, que você me serve, que você está comigo, que você vai dizer que não me conhece. Aí Pedro fala assim, Senhor, eu morro contigo, mas eu não te nego. Está escrito a palavra. Aí Jesus fala assim, Pedro, antes do galo cantar, 3 vezes. O Senhor conhece nossos corações, que não adianta não. E aí acontece tudo, né? Mas a grande vitória que Pedro teve, que Judas Iscariote não teve, qual foi? Pedro se arrependeu de verdade e se consertou com o Senhor. Judas não, Judas sentiu remorso, e o remorso o levou ao suicídio. E aí Pedro sentou lá no último lugar. No texto que nós lemos, volta à tela anterior. Se você prestar atenção, a Bíblia diz, né, Jesus fala, um de vocês vai me negar, um de vocês vai me trair. Aí todo mundo fica olhando, mas quem é, quem será, quem não sei o que, quem será? Começa a discussão na mesa. A Bíblia diz que estava ali, conchegado a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Quem era esse discípulo que estava conchegado a Jesus? João. Você sabe o que é conchegado? Conchegado é mais que chegar. Jesus e João. Conchegado é assim, ó. Conchegado é assim, ó. É de concha. Aí passa, né? Pedro, vê aquela confusão. Pedro, que já estava no 4º nível de intimidade com o Senhor, junto com Tiago e João. Pedro não teve coragem de perguntar a Jesus diretamente ele, Senhor, quem é? E ele era um Pedrão, né? Nessa hora ele afinou. Por que ele afinou, querido? Porque isso, perguntar a Jesus quem era o traidor, exigia um nível de intimidade maior ainda do que ele tinha, e ele não tinha. Mas ele identificou um que tinha. Quem? O discípulo conchegado de Jesus. Aí Pedro faz sinal para ele. Fala, Pedro, pergunta para ele quem é. Aí Pedro, João que já está aqui aconchegado com ele, fala, né? Senhor, quem é? Passa aí, irmão. Próximo, aí. Esse é o 5º nível, João. João está aconchegado com Jesus aqui, e João pergunta para ele, o pau está quebrando, é você é homem que duvida. Está tudo na palavra, né? Não, Simão, deve ser não sei quem, Natanael, vai ficar discutindo. E Pedro, de longe, prestando atenção na conversa de João e Jesus. Só que a conversa de João e Jesus, que era muito íntima, Pedro não conseguia alcançar ele. E Pedro falava aqui com ele, Senhor, quem é? Aí Jesus falou assim, falou para João, ó, aquele a quem eu der o pão molhado, esse é o que vai me trair. Aí o pau está quebrando, Jesus pega o pão, molha o pão, entrega para Judas, que está aqui do lado, e fala assim, Judas, o que você tem que fazer, faz depressa. Judas come aquilo, a Bíblia diz que na hora que ele come, Satanás entra no corpo dele e ele sai fora. Para vocês verem que o resto ficou boiando na história, os discípulos perguntam assim, ué, onde é que vai Judas? Não está faltando nada para nós aqui na ceia. Aí outro responde assim, vai ver que ele deve ter ido distribuir aos pobres, como o Senhor manda fazer. Quer dizer, eles não sabiam o que estava acontecendo, porque eles não tinham intimidade com Jesus para isso. Quantas vezes, querida, a gente não entende por que as coisas estão acontecendo na nossa vida? Por pura falta de intimidade com Deus. E a gente costuma botar a culpa no diabo, botar a culpa no inferno, o diabo tem a culpa de tudo. Querido, o diabo é o cara mais derrotado que existe no mundo espiritual e na face da terra, é o diabo. Ele é a capetada dele. Ele sabe disso, mas eu e você sabemos disso? Eu e você colocamos ele no devido lugar dele? Muitas vezes nós espiritualizamos demais as coisas, mas na verdade nós não temos intimidade com Deus. Quantos dias você passa sem olhar seu Facebook? Mas quantos dias você passa sem ler a palavra de Deus? Quantas horas você perde no Facebook? Quantas horas você dedica em oração ao Senhor? Quando você vai conversar com o papai, você gasta quanto tempo com ele? Ou você só lembra de orar na hora das refeições, na hora de dormir? Obrigado por esse dia, abençoe em nome de Jesus também.
Se esse é o teu nível de intimidade e relacionamento, querido, saiba que Deus vai responder a você no teu nível de intimidade. Agora, você quer ser como João, por exemplo, que ouvia o sussurro de Jesus, as batidas do coração de Jesus? Eu quero, para finalizar, dizer uma coisa para você, meu amado. João, quanto mais intimidade você tem com o papai, mais você se humilha na presença dele, mais você tira os holofotes de você e transfere para ele. João tinha tanta intimidade com o Senhor, era o quinto nível, o nível mais alto de intimidade com Jesus. João tinha tanta intimidade com o Senhor que ele não ousava nem citar o seu próprio nome no livro que ele escreveu. Quando João, se você ler o livro de João, você vai ver que toda vez que ele tem que falar João, seja por uma circunstância histórica, por algum acontecimento ou alguma coisa, ele fala o discípulo a quem Jesus amou. Sabe o que é isso, meu irmão? Isso é fazer com que ele tenha toda a honra, toda a glória, Agora eu te pergunto, você acha que João ficava sem alguma resposta do Senhor? Para com isso, meu irmão. Com certeza não. Você acha que o inferno tinha coragem de enfrentar João? O inferno teve coragem de se aproximar de Judas Iscariotes e corrompê-lo. Judas Iscariotes não foi corrompido só na hora que ele traiu Jesus com 30 moedas de prata, não. Judas Iscariotes era o tesoureiro do grupo, e a Bíblia diz que ele roubava, ele metia a mão. Agora eu te pergunto, tudo que Judas Iscariotes ouviu e recebeu de ministração do Senhor, os outros 11 não receberam também? Por que ele agiu dessa forma? Porque cada um, querido, tem o livre-arbítrio do Senhor para receber e decidir o que vai fazer com aquilo que recebeu. Pedro, Tiago e João decidiram ter mais intimidade com o papai. João decidiu ter mais ainda. Para finalizar, quem foi que escreveu o livro de Apocalipse? Quem foi que revelou o livro de Apocalipse a João? Jesus. Revelação do Senhor Jesus dada a João. João não escreveu o Apocalipse num dia só, não. João estava preso na ilha de Patmos e ele era arrebatado aos céus, e o Senhor falava com ele: tudo que você vê, escreve. Eu te pergunto, por que foi que Jesus escolheu João para revelar a ele todo o Apocalipse, todas as coisas do fim dos tempos, tudo que iria acontecer, a condenação eterna de Satanás, a vitória da igreja, a volta dele, tudo. Por que ele escolheu João? Por causa da intimidade que João tinha. Porque ele sabia que João não deturparia uma vírgula, uma letra. Tudo que ele recebesse, ele passaria fielmente. E no Apocalipse, se você ler o Apocalipse, você vai ver que tem coisas, tem um capítulo lá interessante, que num determinado momento Jesus fala assim para João: essas coisas aqui você vê, mas não escreve, só vê. O que será que João viu, né, queridos? Coisas tremendas demais, coisas maravilhosas demais. Mas Jesus falou assim: disso aqui você não escreve, só eu vou permitir que você veja, mas você não vai escrever. E ele não escreveu, ele foi fiel ao Senhor. Até essa ordem ele colocou no Apocalipse, né? O Senhor me mostrou, tal, e disse: sobre isso não escreva. Querido, eu quero encerrar minha palavra. Passa para frente aí. Lembrando os 5 níveis, né? Multidões, discípulos, apóstolos, Pedro, Tiago, João e João. Passa para frente. Em que nível você está? E mais, em que nível você quer chegar? Perceba uma coisa: isso não tem relação com a natureza de cada um, ser mais alegre, espontâneo, ser mais introvertido. Não, isso não tem nada a ver com o jeito de cada um. Se você está na multidão e você acha que estar na multidão é suficiente,
existem níveis muito maiores, muito mais importantes. Se você já é discípulo do Senhor, o Senhor disse: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, Deus não se revela a qualquer um. Em João, Jesus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Todos nós, a população inteira do Brasil talvez, diz que ama Jesus. Sabe qual é o critério que Jesus usa para saber quem é que o ama de verdade? É quem tem os mandamentos dele e obedece, vive. Esse é o que ama Jesus de verdade. Não é aquele que fala: Senhor, eu te amo, muito obrigado por esse dia abençoado, por esse encontro maravilhoso, Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Jesus vai olhar para nós e vai ver se você está cumprindo a palavra dele. Se você não cumpre, ele sabe que você não ama, você não passou no crivo dele. E ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu, Jesus, também o amarei e me manifestarei a ele. Querido, não se assuste não, quem está dizendo isso é a palavra de Deus. Jesus não se manifesta a qualquer um. Jesus se manifesta a quem o ama. Jesus socorre e salva a qualquer um que clama e reconhece ele como Senhor e Salvador. Agora, a partir daquele momento, precisa amá-lo. Como? Servindo e obedecendo a sua palavra, os seus mandamentos. A pergunta fica para você: você está em que nível? O nível que você está é suficiente? Será que é mesmo? Será que você tem todas as respostas? Será que você consegue perceber os ataques do inimigo no mundo espiritual que vem contra você? Será que você consegue mapear o mundo espiritual à tua volta? Será que você consegue mapear o mundo natural à tua volta? Será que você sabe por que certa situação está acontecendo no seu trabalho? Será que você sabe por que certas coisas estão acontecendo com o teu filho? Será que você sabe enxergar a causa que está por trás disso? Você precisa ter intimidade com o papai para entender isso, para ter revelação, para orar, para conversar com ele, e ele vai se manifestar a você. Porque Jesus só precisa de alguém que tem um coração quebrantado, e ele não rejeita ninguém que tem um coração quebrantado. Amém? Fica de pé no teu lugar, quero orar. E nós vamos, depois dessa oração, abençoar os capacetes aqui. Pode vir, Fábio. Nós vamos abençoar os capacetes e colar o adesivo. Feche os seus olhos. Esse é um tempo, um momento agora, só você e Deus. Eu nasci e fui criado na igreja, queridos, mas eu aprendi, Deus falou comigo que filho de crente não é crentinho, não. Quando eu alcancei a idade da razão, eu precisei fazer a minha escolha pelo Senhor Jesus. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero, inclusive, não vou nem convidar você para vir aqui à frente, não vou nem constranger você. Nós estamos aqui, somos uma família. Porque o papai contempla o teu coração aí onde você está. Se você está numa posição, querido, que você ainda está na multidão, e na multidão daqueles que ainda não entregaram a vida para Jesus de verdade, você até se acostumou a frequentar uma igreja, ou o teu marido é servo de Deus, ou a tua esposa é servo de Deus, ou teu pai é, teus filhos são, ou você acha legal e você faz parte de um motoclube evangélico, isso para você já é legal, é suficiente. Querido, não é suficiente, não. Jesus precisa governar a tua vida, cara, de verdade. E eu quero que você aí sozinho, você e ele. Jesus olhou para aquela mulher na multidão e Jesus falou assim: alguém me tocou. E os discípulos falaram assim: Senhor, tem um monte de gente empurrando aqui, e o Senhor fica perguntando quem foi que tocou. Aí ele falou assim: não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu poder. E veio aquela mulher e falou: fui eu que toquei no Senhor. Eu queria desafiar você aí a tocar no Senhor agora, você sozinho com Deus.
E você que já tem Jesus como Senhor da tua vida, peça ao Espírito Santo para te mostrar, sondar teu coração, em que nível de intimidade você está com Ele. Você está na multidão, querido, você já é discípulo, você está apóstolo, você está com Pedro, Tiago e João, você já está como João, glória a Deus. Mas se você está numa posição em que você quer mais, então aí com o Senhor, você e Ele, eu quero que você tome uma posição séria com Ele. E você avance em passar para esse novo nível. E saiba que o Senhor vai te levar a lugares profundos e tremendos. Eu quero orar pela tua vida. Faça essa confissão aí ao Senhor. E eu vou orar e vou abençoar você em nome de Jesus. Papai, aqui estão teus filhos. Nós somos um motoclube que leva a tua bandeira, Senhor. Somos um motoclube que leva o teu reino, nosso escudo, Senhor. O nosso escudo é bonito, é lindo, Senhor, mas ele é profético, porque ele fala que nós viajamos debaixo da tua nuvem durante o dia e debaixo da tua coluna de fogo de noite. E, Senhor, nós queremos verdadeiramente ser assim, papai. Por isso, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados dos teus filhos nessa noite. Ó Deus, aqueles que estão entregando a sua vida para o Senhor, Espírito Santo, entra nesse coração, faz uma transformação sobrenatural, em nome de Jesus. Papai, aqueles que já te servem, mas que estão vivendo em níveis ainda superficiais, e agora tomam uma postura séria contigo, de crescimento. Ó Deus, nos perdoe, Senhor, porque nós gastamos muito tempo com aquilo que é do mundo, com o Facebook, Senhor, com televisão. Nos perdoe porque nós não temos tempo contigo de intimidade, Senhor. Nós queremos, Senhor, ser teus servos e tuas servas, ser teus filhos, tuas filhas, conforme a tua palavra. E por isso eu te peço em nome de Jesus, leva a cada um um novo nível. O Senhor não nos trouxe para esse lugar só para termos momentos agradáveis e felizes, só para termos momentos bonitos, porque nós tivemos e foram tremendos, nós te glorificamos por isso. Mas, Senhor, eu sei que o Senhor nos trouxe aqui para marcar nossa história como motoclube, marcar nossa história como famílias e marcar nossa história individual, Senhor, como homens e mulheres de Deus. Por isso eu abençoo os teus filhos e declaro sobre cada um deles a tua unção, em nome de Jesus. Amém. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor.
vez, consagrando